Falando então da equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau, ela é uma equação que satisfaz a condição ax² mais bx e mais c, com a, b e c números reais e necessariamente a diferente de zero. Por que a diferente de zero? Porque se eu tiver 0 vezes x², isso vai anular o termo x², né? E aí, vou ficar só com bx mais c, que é o formato, então, de uma equação do primeiro grau. Então, necessariamente, o a precisa ser diferente de zero e eu preciso ter esse termo aqui, x², que vai me dar o expoente 2, que é a indicação da equação do segundo grau. Como que eu faço para resolver essa equação do segundo grau? Eu vou usar o teorema de Bhaskara, ou fórmula de Bhaskara, que é x igual a b menos b, mais ou menos raiz quadrada de b² menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a. Ou ainda, x vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz da discriminante, dividido por 2a. Então, veja o que eu fiz. Eu substituí o valor que estava dentro da raiz quadrada pelo símbolo do discriminante. Esse discriminante, então, ele vale b² menos 4 vezes a e vezes c, certo? Para que nós possamos utilizar o teorema de Bhaskara, ou a fórmula de Bhaskara, eu necessariamente preciso ter conhecimento dos coeficientes a, b e o c, tá? Então, no exemplo aqui, 2x² mais 4x menos 12. Quem que vai ser meu a? O termo, o coeficiente que está junto ao x². Então, o a vai ser 2, o b vai ser o coeficiente que está junto ao x, e o c é meu termo independente. Então, eu vou ter que o a é igual a 2, o b é igual a 4 e o c é igual a negativo 12. Não vamos esquecer do sinal, né, que acompanha o coeficiente. Assim, uma equação do segundo grau pode ter, no máximo, duas raízes ou soluções, né? A condição de existência dessas raízes vai depender do meu valor da discriminante. Por exemplo, se o meu discriminante for um valor menor do que zero, então quer dizer que ele não possui raízes reais. Se o discriminante for igual a zero, possui duas raízes reais e idênticas. E se o discriminante for maior do que zero, possui duas raízes reais e distintas. No exemplo, eu tenho lá x² mais 2x e mais 1. Né? Então, primeiro identificamos os coeficientes. O a não aparece um valor aqui antes do x², então é porque ele é 1. O b está acompanhando o x aqui, é o 2. E o c, meu termo independente, então o 1. Substituindo na fórmula, vou ter menos b, então menos 2, mais ou menos raiz quadrada de b², então 2², menos 4 vezes a, que é 1, e vezes c, que é 1, dividido por 2 vezes a, que também é 1. Nesse caso, veja só, dentro da raiz quadrada, vou ter 2², 4, menos 4 vezes 1 e vezes 1, 4 também. Vai acontecer que a minha discriminante, ou valor dentro da raiz, é zero. Isso vai indicar o quê? Que eu vou ter duas raízes iguais. Isso porque, quando eu for fazer menos 2 mais ou menos o valor de dentro da raiz, o zero não vai interferir, né? Então, eu vou ter menos 2 dividido por 2, tanto no x1 quanto no x2, olha só. x1, então, negativo 2 dividido por 2 menos 1. x2, negativo 2 dividido por 2 menos 1 também. Então, eu tinha meu discriminante igual a zero. Isso me proporcionou duas raízes idênticas, né? Iguais, certo? Nesse caso aqui, eu vou falar das inequações, tá? Por que a inequação é diferente da equação? Porque a inequação, mesmo que ela tenha um valor desconhecido, a incógnita, ela vai ter, no lugar da igualdade, um outro símbolo. O símbolo de maior que, menor que, maior que ou igual, menor que ou igual. O exemplo,
3x menos 5 maior que 62. Então, veja, no lugar da igualdade, quando eu tinha a equação, agora eu tenho um desses símbolos, maior que, menor que, maior que ou igual, menor que ou igual. Tá? Então, eu digo que eu tenho uma inequação, certo? Porque o sinal de igualdade foi substituído por um desses outros símbolos, tá? Falando agora das inequações do primeiro grau, uma inequação do primeiro grau, ela tem como maior expoente da incógnita o expoente 1, tá? E elas podem assumir as seguintes formas: ax mais b é maior do que zero, ou então ax mais b menor do que zero, ou ax mais b maior ou igual a zero, ou ax mais b menor ou igual a zero, tá? Então, sempre lembrar que o a precisa ser diferente de zero. Para resolver uma inequação desse tipo, podemos fazer da mesma forma que fazemos nas equações, tomando cuidado quando a incógnita fica negativa. Já vamos ver um exemplo, tá? Então, exemplo. Resolver a inequação 3x mais 19 menor que 40. Então, eu vou lá, vou precisar isolar a incógnita, então, para isso, eu vou passando as operações, né, para o outro membro, tentando isolar, então, a incógnita. O que eu tenho além da incógnita aqui, 3x mais 19. Esse mais 19 eu vou passar para o outro lado, para o próximo membro, o membro da esquerda, fazendo a operação inversa, menos 19. 3x vai ser menor que 40 menos 19. 40 menos 19 é 21. Aquele 3 estava multiplicando, passou para o membro da direita, fazendo a operação inversa, divisão por 3. 21 dividido por 3 é 7. Então, eu vou ter que x é menor do que 7. E eu posso escrever com a notação de conjunto. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é menor do que 7. Um outro exemplo, 15 menos 7x maior ou igual que 2x menos 30. Nesse caso, eu tenho incógnita nos dois membros, né? O membro da esquerda e o membro da direita. Eu vou precisar reunir todos eles num único membro. Então, vou optar por deixar as incógnitas no membro da esquerda. Negativo 7x, esse 2 estava positivo, estava somando, passou para o membro da esquerda, fazendo a operação inversa, menos 2x. Maior ou igual a negativo 30, que já estava no membro da direita, menos 15. Estava positivo 15, estava somando, passou para o outro lado da inequação, fazendo a operação inversa, negativo 15. Eu vou ter, então, que negativo 7 menos 2 vai dar negativo 9x, maior ou igual a negativo 45. Veja que aqui eu tenho uma incógnita negativa. Então, para isso agora, para continuar a resolução, eu vou precisar multiplicar por negativo 1. Fazendo isso, eu vou inverter todos os sinais da minha inequação, tá? Então, era negativo 9x, passou a 9x positivo, menos com menos mais. Veja que o símbolo era maior que ou igual, ele ficou menor que ou igual a 45, que era negativo, menos com menos, mais, certo? Então, isso que ele falou antes para nós tomarmos cuidado. Se eu multiplicar por menos 1, precisar multiplicar por menos 1, porque a incógnita era negativa, eu preciso também inverter o meu símbolo da inequação. E aí, eu vou ter que x vai ser menor ou igual a 45 dividido por 9, se 9 estava multiplicando, passou dividindo, eu vou ter que x vai ser menor ou igual a 5. Escrevendo em forma de notação de conjunto, eu vou ter que x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é menor ou igual a 5. Uma inequação do segundo grau, então, da mesma forma, eu vou estar resolvendo utilizando a fórmula de Bhaskara. Preciso estar conhecendo meus coeficientes. Nesse caso aqui, o coeficiente do x ao quadrado é 1,
o x é menos 1 e o termo independente é menos 6. Então, vou ter lá a igual a 1, b igual a negativo 1 e c igual a negativo 6. Substituindo, então, na minha fórmula de Bhaskara, vou usar o discriminante, eu vou ter que menos b ao quadrado menos 4 vezes a e vezes c. Vou ter, então, que negativo 1 elevado ao quadrado é 1, 4 vezes 1 vezes 6 é 24, menos com menos, mais. 1 mais 24, minha discriminante vai ser 25. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho duas raízes diferentes, tá? Então, eu vou lá. X vai ser igual a mais ou menos b, né? Ou menos b, aliás, né? Então, vai ficar menos 1, vai ficar positivo 1, mais ou menos raiz quadrada da discriminante, que é 25, dividido tudo isso por 2. Vou ter, então, 1 mais ou menos, raiz de 25 é 5, dividido por 2. Vou ter que x1 vai ser igual a 1 mais 5, dividido por 2, 6 então, dividido por 2, x1 é igual a 3. E vou ter que x2 vai ser igual a 1 menos 5, dividido por 2, x2 vai ser negativo 4, dividido por 2, x2 vai ser igual a negativo 2. Minha solução, então, vai ser negativo 2 e 3, ou seja, 3 e negativo 2, tá? E aí, eu posso estar pensando em colocar isso em forma de gráfico, tá? Como o meu A era positivo, isso significa que a concavidade da minha parábola, ela vai ser voltada para cima, tá? Então, desta forma aqui, tem o plano cartesiano, as raízes da equação, elas cortam o eixo x, então as raízes da equação é negativo 2 para x e 3 para x também, certo? Então, para isso eu vou analisar, por que eu vou fazer o gráfico? Para mim poder analisar qual é as respostas possíveis, né? E aí eu vou ter que, pelo gráfico, observando o gráfico, o valor de x vai estar entre negativo 2 e 3. E é isso que eu vou estar escrevendo. Negativo 2 vai ser menor do que x, que vai ser menor do que 3. Isso quer dizer o quê? Que o x está entre negativo 2 e 3. Escrevendo na notação de conjuntos, eu vou dizer que x pertence ao conjunto dos números reais, tal que negativo 2 é menor do que x, que é menor do que 3, certo? Então, é isso por hoje.